Paz do Senhor. Terra e céus cantar o seu louvor. Todo ser no grande mais honesto, louve ao dominador. Todos juntos, louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós reis, já vitoriosos, graças neles mais. Paz do Senhor. Grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, cores estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, Senhor. rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vozes em sol, serras elevai, Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos céus, grama verdejante, rasta a sinfonia aumentar. Aves, verdes, como céu gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, então eu estou muito feliz pela sua presença, pedindo a Deus que continue te enchendo da graça, do poder, da glória. Olha, queridos, hoje o nosso tema da Escola Bíblica Dominical, eu vou estar gravando, por quê? Porque muitas pessoas me pedem, vai, irmã Rosana, continua gravando, coloca lá no YouTube, porque a gente quer muito as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje nós chegamos à lição 9. A lição número 9, um chamado à adoração e um alerta. Muito importante essa lição, porque até aqui nós vimos Davi louvando, nós vimos os salmistas falando sobre louvor, falando sobre a oração, sobre a súplica, de diversas formas, expressando a alegria de louvar a Deus, de adorar ao Senhor. Mas quando a gente fala a palavra adoração, muitas vezes nós não sabemos muito bem como eu adoro a Deus. E hoje essa lição ela vai tratar sobre isso. Como é adorar a Deus? Como verdadeiramente eu estou adorando a Deus? Será que
se adorar a Deus é qualquer ritmo, é qualquer tipo de música, como que funciona? A gente já passou por uma lição bem parecida algum tempo atrás, onde falava sobre os ritmos musicais. Na época eu dava aula para jovens, então foi muito legal a nossa aula, porque a gente conseguiu abordar bem isso. Funk, como que aquele funk com música gospel, sabe? Porque, na verdade, queridos, nós somos assembleanos. E o assembleano, ele tem realmente esse toque do jeito mais tradicional, como a gente colocou agora, a harpa cristã. Então nós temos aquele coral, a gente tem a tradição dos nossos momentos ali de a banda tocando. Então isso é muito gostoso. Mas será que todos os ritmos agradam a Deus? Será que todos os ritmos realmente chamam você para uma perfeita adoração na presença do Senhor? Será que a letra dos hinos que nós cantamos, a letra que a gente canta, será que essa letra condiz verdadeiramente com um texto de adoração ao Senhor? Será que ela condiz realmente com uma adoração perfeita ao Senhor? Então é necessário a gente ter esse alerta aí hoje. Então quer dizer que um chamado à adoração nessa lição, eu quero entrar com o texto áureo, que é o texto-chave. Ó vinde, Salmo 95, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostramo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Glória a Deus por isso, por esse momento de se prostrar na presença de Deus e adorá-lo. Olha o que diz Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agora fica aquela pergunta a critério de cada um. O louvor que a gente louva, ele adora a Deus? Ele adora ao Senhor? Ele exalta o nome do Senhor? Ele enaltece o nome do Senhor? Ou ele simplesmente serve para idolatrar uma pessoa, para exaltar uma pessoa? Como funciona a música na igreja? Todos os ritmos convêm? Exatamente, eu deixei aqui um tema aberto, que é uma lição passada que a gente teve. A gente já estudou essa lição, onde a gente sabe que o ritmo, nem sempre com a letra, ele vai condizer com um ritmo de adoração. Ele nem sempre vai te levar a um momento de adoração. Tem ritmos que levam você a bater um pouco mais o seu psicológico. Então, aquela pessoa, ela vai estar um pouco mais entristecida. Se ela tiver um pouco mais entristecida, com aquele ritmo, ela já vai começar a chorar, vai mexer com a cabeça dela. Então, quer dizer, tem hinos que já induzem para isso, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a música, ela é uma expressão de adoração a Deus, mas que tipo de expressão será que nós estamos oferecendo ao Senhor? Porque aqui o escritor aos Hebreus, ele diz: ofereçamos sempre, todos os dias, por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Que tipo de sacrifício é esse? Nós vamos ver aqui hoje. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Há muitas letras hoje em dia, queridos, muitos ritmos, mas nem todos convêm. Nós temos letras que muitas vezes vão enaltecer a vida do homem, o seu ego. Você vai estar no palco, você vai pro palco e eu vou ser a plateia que vou te aplaudir. Ou senão, aqueles hinos que vai dizer com um sentido de vingança, com um sentido de inveja. Tem hinos que falam somente sobre coisas muito banais. Tem hinos que tiraram a essência da adoração mesmo, que tiraram o nome de Deus, tá? Então a gente vê alguns hinos, eu falei muito com os jovens sobre isso, a palavra apaixonado. Eu sou apaixonado. O que é paixão? Se a gente for analisar a palavra paixão, nós vamos ver que a palavra paixão, ela é algo passageiro. Ela é um amor que é considerado amor eros.
E essa palavra eros é um amor muito passageiro, é um amor que não suporta as lutas, que não suporta. Então fala, eu sou apaixonado. Aquele tem um hino que fala, sou apaixonado, apaixonado. E a pessoa vai e ela entra naquele ritmo. É muito gostoso muitas vezes, porque o ser humano, o psicológico do ser humano, ele é movido por música. Então até mesmo nós podemos aí até comparar que o inimigo, ele sabe exatamente aonde ele pega os cristãos, no ritmo. Por quê? Põe um ritmo mais aceleradinho para ver se a sua perna, a sua cabeça não fica assim, ó, e vai fazendo um toquinho. Põe aí para você ver. É automático do ser humano acontecer isso com ele. Então, hinos que enaltecem a própria pessoa, que puxa pro seu ego. Eu sou apaixonado por Cristo, mas esse apaixonado não existe. Essa paixão, essa palavra apaixonado não existe. Eu adoro aquele cantor. Não, se você adora aquele cantor, essa palavra adorar significa prostrar-se, ajoelhar-se. Nós lemos aqui o que o escritor aos Hebreus falou, e também o salmista. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Era uma forma de adoração. Então, as formas de adoração. De que forma eu e você temos adorado a Deus? Se dependendo da forma que nós temos adorado a Deus, queridos, às vezes nós fazemos sem conhecimento. Por quê? O que nós precisamos analisar? Existem muitas pessoas que não têm esse alcance que nós temos da palavra de Deus, da escola bíblica dominical, para aprender algo como nós estamos aprendendo hoje, abertamente, que nem todos os ritmos agradam a Deus. Por quê? Aonde surgiu o funk? Aonde surgiu o rock? Quando a gente vai analisar, queridos, a gente vai analisar no profundo ali, aonde surgiu esses novos ritmos, o funk, o rock, e os irmãos poderiam me dar outros exemplos aqui nesse vídeo de ritmos. Esses ritmos surgiram em locais ou em regiões que normalmente estava ali condicionado sexo e drogas. O rock, sexo e drogas. O funk, normalmente a mesma coisa. O que as músicas levam? O que essas músicas levam a pessoa? O rock a um sistema de depressão. Normalmente a pessoa ela fica numa euforia muito grande, droga, depois vem o efeito depressivo daquilo que ela está fazendo. O funk, a mesma coisa. A pessoa está acelerada pelo ritmo, mas de repente, naquele mesmo ritmo que ela está super acelerada ali, de repente cai tudo aquilo e ela vai e se deprime. Então, alguns ritmos não convém à Igreja de Cristo, não convém. E não são ritmos de adoração. Não são. O rock, o funk não são ritmos de adoração. A pessoa vai me dizer assim, mas irmã, então como é que faz a nova tecnologia, não sei o quê. Assim, queridos, se fosse para a igreja do Senhor, inovar, aí a gente faria uma série de inovações. Esse tema é muito polêmico, queridos, porque o que é adoração para mim, talvez não é adoração para você, porque aquilo que você foi ensinado, talvez eu não fui ensinada, né? Só que o modo que eu fui ensinado como assembleiana, como nascida, criada na igreja, como é o modo de adoração. Eu estou explicando como é o primeiro amor, como eu aprendi lá no primeiro amor. E foi desse jeito que a igreja do Senhor via batismo com o Espírito Santo. Foi desse jeito que a igreja do Senhor via com os corinhos de fogo, com os hinos mais calorosos, os hinos mais, aqueles hinos que aconchegavam a gente. Não foi nos ritmos de rock nem do funk. Não foi com a inovação que a gente viu a igreja do Senhor, o Senhor manifestando curas, milagres, batismo com o Espírito Santo. Não foi na época dos ritmos mais acelerados, dos modernos ritmos, que a gente viu o Senhor operar grandes coisas. A igreja mudou? O povo mudou? Claro que sim. Deus não mudou.
mas o povo mudou a sua forma de adorar. Mas a adoração continua sendo um sacrifício de louvor a Deus, que devemos oferecer todos os dias ao Senhor. Agora, se nós mudarmos o ritmo que ela é apresentada, é claro, queridos, que vamos ter um problema sério com a nossa adoração. A gente vai entender aqui o que é uma adoração perfeita e verdadeira a Deus e alertar. Nós precisamos alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Nós precisamos vir cantar, adorar ao Senhor, exaltar, trazer coisas novas para os nossos jovens, fazer coisas novas para que os nossos adolescentes, mas sempre prestando atenção na letra. É o que a lição aqui ela vai falar, um convite à adoração, aí ela vai falar, faça uma reflexão do momento atual. Na reflexão do momento atual, você vê que os propósitos das letras não exaltam a soberania de Deus e nem a sua graça. Pouquíssimos hinos que nós estamos vendo nos dias de hoje trazem novamente essa ideia, a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, não é um homem que está no controle. Quando a gente analisa isso, queridos, a gente analisa algumas partes de hinos, alguns hinos até conhecidos. Eu não vou poder mencionar aqui, porque senão eu estaria fazendo uma quebra que eu não posso fazer, né? Tem direitos autorais, ainda que a gente cante aqui, ainda tem os direitos autorais ainda tem gente em cima, claro, tem uma série de regras. E eu vou respeitá-las como líder, eu tenho que respeitar essas regras. Queridos, mas se a gente for colocar verdadeiramente que esses ritmos, essas músicas, que eu não vou citá-las aqui, mas gostaria, se você tivesse dúvida sobre quais músicas que foram impedidas, que as igrejas não cantam mais, entendeu? As igrejas, eu vou colocar aqui uma pesquisa fácil, de você fazer, coloca no Google assim, não cantam mais, não louvam mais essas músicas. Quer ver? Uma pesquisa fácil, coloca assim, olha, as músicas que as igrejas não louvam mais, entendeu? Por que não louvam? Porque essas letras não fortalecem o seu relacionamento com Deus. Elas não anunciam o Cristo vicário, o sacrifício vicário de Cristo. Então, todas essas letras, sempre, vou colocar um hino nas irmãs, vou colocar um hino nos jovens, vou colocar um louvor nos varão, vou colocar um louvor nos adolescentes. Analise se esse louvor exalta a Deus e não você, e não o homem, e não se eu vou estar na plateia, ou senão eu vou estar no palco e você vai estar na plateia, vai ter que me assistir. É tipo isso, sabe? Um sentimento egoísta, um sentimento horrível. Não podemos, queridos, louvar esse tipo de hino. Esse tipo de música, eles não exaltam a Deus. O ritmo é muito acelerado, puxa para o lado da sensualidade. Olha, queridos, nós vemos hoje que existem músicas remixadas. Até aí, tudo bem. Vai lá, uma música remixada. A gente sabe, para você ouvir. Mas quando você coloca essa mesma música dentro da igreja, você pode ver que o nível de espiritualidade da igreja, ali naquele momento, se ela é uma igreja tradicional, ela não vai conseguir, as pessoas não vão conseguir acompanhar. Não é que aquela música esteja totalmente errada, mas o ritmo dela, para aquele momento, a pessoa não capta a mensagem, ela não entende o que está sendo cantado. Você já ouviu uma música de funk? Você já ouviu uma música de rock pesado? Você entende alguma palavra, ainda que não seja em inglês, que ela seja para o português, seja traduzida para o português? Você entende alguma palavra? O funk, ou alguma música de funk que você já ouviu que não traga a ilusão da sexualidade? Que não traz essa ideia das drogas e do sexo? Você já ouviu alguma música assim? Pode colocar nos comentários. Por quê? Porque a gente precisa entender isso.
Não é verdade? Quando a gente entra numa igreja e tá aquele ritmo, batidão, aquela coisa barulhenta, aquele negócio, e luzinha pra tudo quanto é lado, e não sei o quê. E, gente, eu entendo que eu tô num show. É polêmico esse negócio, é polêmico. Realmente, muita gente não vai concordar. Eu, principalmente no YouTube aqui, eu sei que eu vou mandar ver em mim aqui, né? Mas não tem importância. Aqui está a palavra de Deus e ela me ensina que eu fui batizado com o Espírito Santo com corinho de fogo. Eu recebi dons espirituais quando estava buscando de joelho na oração, e os hinos era que eu navegarei. Não, mas irmã, só tem que cantar hino velho, só temos que ouvir hino antigo, não sei o que. Não, queridos, temos hinos lindos, lindas melodias, lindas palavras, mas muitos hinos que não edificam nada, que não tem ritmo de nada, que repete 100.000 vezes a mesma palavra, e você fica ali repetindo aquela palavra, e aquilo está comprovadamente pela psicologia, pela ciência, que mexem com o teu psicológico. Então já ouviu aquele hino que você começa a louvar ele, daqui a pouco você está chorando? Exatamente isso que eu tô falando. Aquele hino que você começa a louvar ele, daqui a pouco você está dançando. Aquele hino, assim, aí começa a dançar. Então, irmãos, é exatamente isso que nós estamos falando. Tem hinos, tem ritmos que a pessoa é induzida, o seu psicológico é induzido. Ele vai falar mais em línguas, tem hinos que ele vai induzir a pessoa a falar mais em línguas. Tem hinos que vai fazer a pessoa pular, girar, fazer um monte de coisa, queridos. Mas isto, nós temos que diferenciar o que é adoração e o que é do seu próprio, aqui ó, do próprio eu, do seu próprio organismo, o ser humano. O que é que o ser humano está produzindo, né? Pai, Senhor, Mandoraci, Deus te abençoe, querida. Verdade, mãe. Então, quando a gente não abre o coração para nós entendermos isso, a gente vai colocando nas irmãs música de forró, aí vai começando a colocar coisas assim absurdas. Eu não sei se vocês têm visto assim uns vídeos que a gente assiste absurdamente. Eu tô falando isso aqui no Facebook e no YouTube abertamente. Posso até ser criticada, gente, mas eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Então, o que eu tenho visto? Forró nas igrejas. Forró lá, os pastores dançando forró lá, de bracinho dado, e o casal ali dançando forró. A igreja permanece sendo santa. Santa. A palavra do Senhor nos diz: quando entrares na presença do Senhor, tira a sandália dos teus pés. Ah, irmã, nós vamos ser tudo perfeitinho, não sei o que. Não somos perfeitos, jamais seremos perfeitos até chegarmos no céu. Mas o que deixou de acontecer? Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas nós não vemos mais milagre como antes. Nós não vemos mais aquelas profecias como antes. Não vemos mais cura. Não vemos mais libertação como antes. Por que isso deixou de acontecer? Porque virou uma coisa meio que forçada. Se coloca-se um hino para a pessoa sentir a presença de Deus. Se coloca um louvor ou uma palavra um pouco mais enérgica para a pessoa ali no louvor, um louvor mais ritmado para se ganhar os jovens. Se não tiver a luzinha, o jovem não vem para a igreja. Irmãos, o que convence o homem do pecado ainda é o Espírito Santo. O que convence o homem e a mulher do juízo e do pecado ainda será o Espírito Santo até o arrebatamento. Nós não precisamos nos preocupar com esse tipo de coisa. O que a gente tem que se preocupar é com a letra e o ritmo que nós estamos levando às nossas igrejas. Porque quando você vai louvar um hino lá de fogo e você percebe que as pessoas já não sentem nada, tem alguma coisa errada. Mas o hino é antigo, é por isso que ficou lá no passado, aí ninguém sente nada porque ficou no passado. Não, porque Deus não mudou. O mesmo efeito que aquele hino fazia no passado,
aquele hino também fará nos dias de hoje, se nós abrirmos o coração. É que o coração do povo está tão fechado, e é para isso que serve a oração, para que o Espírito Santo do Senhor quebrante os corações e nós voltemos àquele tempo de adoração verdadeira a Deus, onde a gente não precisava nem ter instrumento, lembra? Daquele tempo lá nas colônias, nas roças, você ia fazer o culto, adorar a Deus, era aquela simplicidade, só na palma. Oh, glória a Deus, só na palma. E Jesus trabalhava grandemente no nosso meio. Mas hoje não, hoje precisa. Se não tiver o playback, a pessoa fala assim, hoje eu não canto não. Hoje não. O afinado, só o afinado que tem oportunidade. Não, queridos, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa que está afinada não tem nem unção de Deus, mas a pessoa que está adorando verdadeiramente a Deus, às vezes ela não tem a afinação, às vezes é um pregador que não tem eloquência, não sabe nem ler a Bíblia porque não tem a leitura, mas bota o irmãozinho para ter uma oportunidade para ele falar. O fogo cai, porque é uma verdadeira adoração a Deus. Porque verdadeiramente ele está fazendo aquilo de coração para Deus, e Deus se manifesta, e a glória de Deus desce, porque é simples o jeito daquele irmãozinho falar, daquela irmãzinha falar, ele não precisa nem ser afinado, tem nada, Deus vai, derrama a glória, batiza com o Espírito Santo. Olha, queridos, lembra daquele batismo no ônibus, lá daquele hino, batismo no ônibus? Como eu gosto daquele hino, porque aquele homem realmente a dúvida que existe no coração que impede de sermos batizados com o Espírito Santo. É a dúvida que impede de Deus operar, porque aquele homem duvidou tanto, mas aí Deus preparou ali, Pai, Senhor, pastora, Deus é lindo, Deus preparou uma ocasião, e ele entrou naquele ônibus ali, e Deus batizou ele aonde? Dentro do ônibus. Parece que é só coisa ali, fizeram um clipe, irmã, isso aí não existe. Não, existe sim, irmãos. Quantas vezes eu trabalhando em São Paulo lá, e entrava naqueles ônibus apertado, lotado assim, ó. Às vezes vinha um hino na cabeça e eu ficava ali louvando assim em espírito. De repente, Deus tomava de glória, a gente chorava. As pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Você está triste? Não estou triste, eu estou sentindo a glória de Deus, queridos. Aleluia. É dessa maneira, queridos, a verdadeira adoração. Quanto mais a gente traz a modernidade, queridos, quanto mais a gente quer trazer modernidade de ritmos para a igreja, de coisas assim, eu vou pôr um rock para atrair os jovens, eu vou pôr uma música aqui mais agitadinha para atrair as jovens, os adolescentes. Não precisa. Eu vou pôr esse hino aqui porque agrada as irmãs. Não precisa, queridos. Vamos pro joelho de novo, vamos para a oração, porque na oração Deus vai trazer esse povo de volta. Na oração, Deus vai manifestar a glória dele, a graça dele, vai salvar, vai libertar. Quem estiver afastado vai voltar. Quem não aceitou Jesus vai aceitar, porque o Senhor vai operar de uma forma tremenda e poderosa sobre as nossas vidas, queridos, se nós não deixarmos o primeiro amor. Mas eu preciso voltar, então vamos voltar pro primeiro amor agora, vamos voltar pros montes, vamos adorar a Deus, vamos lá buscar. Senhor, faz muitos anos que eu não vou pro monte. Agora vai, tem oportunidade, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos pro monte, irmãos. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos adorar o nome santo do Senhor, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo é certa. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós mudamos de cidade, mudamos de igreja, mudamos de família, mudamos de tudo. Mas o Senhor permanece o mesmo para todo sempre. O jeito dele operar, queridos, não mudou. O que nós estamos fazendo? Isso, irmã, verdade, pastora, nós estamos querendo muitas vezes trazer o mundo para dentro da igreja. Parece aquele povo que saiu do Egito lá. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não saiu deles naquele deserto. Aí eles queriam de alguma forma, vamos facilitar, vamos trazer a modernidade. A modernidade vai atrair o povo, só que a modernidade também mata o povo. A modernidade também mata. Eles queriam voltar lá para comer cebola de volta lá no deserto, lá no Egito. Eles queriam voltar para trás. Queridos, quando nós somos atraídos pela coisa errada,
pelo objetivo errado, nós queremos voltar para trás. Mas quando, pode ver, aqueles que aceitam Jesus Cristo e vivem na presença de Deus, edificados na rocha, ouvindo uma verdade dessa, que às vezes dói, ouvindo uma verdade dessa que dói, mas estão alicerçados, ouvindo, não posso colocar um ritmo diferente, porque esses ritmos não traz adoração para dentro da igreja. O irmãozinho vai ter oportunidade, ele louvou um hino assim, um hino de rock, um hino de... um hino mais agitado, funk, vai lá com todo amor, com todo cuidado, a graça, tem que saber falar a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Ali vai lá com a misericórdia e trata, conversa, pede pro líder conversar, pastor, pastora, que se for mulher, pastor, se for o homem, pastor, conversa, fala, meu irmão, aqui a nossa igreja é mais tradicional, olha, irmão, foi assim que a igreja cresceu naqueles hinos, começa os hinos da harpa, não deixa os hinos da harpa ficar esquecido, depois, irmãos, dos hinos da harpa, nós somos pentecostais, irmãos, põe os hinos pentecostal de novo, eu tenho certeza que a igreja do Senhor vai ser levantada de novo quando o povo se voltar para Deus no Pentecoste novamente. Quando o povo realmente adorar a Deus de verdade, irmãos, com aqueles hinos pentecostais. Os hinos que ficaram lá atrás, os corinhos que estão esquecidos lá no passado, Deus quer trazer de volta, irmãos, para a nossa roda do círculo de oração. O círculo de oração, ele só é, aleluia, avivado, irmãos, quando o Espírito Santo do Senhor está no meio. Quando não está no meio, tem fofoca. Quando não está no meio, tem contenda. Mas o Espírito Santo do Senhor estando no meio do círculo de oração, no meio dos louvores, não tem contenda, não tem revolta, não tem briga por causa de uniforme, não tem briga por causa de nada, porque o Senhor opera ali e Deus não deixa essas coisas acontecer, queridos. Então, meus amados, minhas amadas, quando for agora, nós estamos em ritmo de voltar às igrejas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas regiões que vai voltar primeiro, as outras regiões vai voltar em segundo plano. Mas, queridos, aí quando a gente voltar, vamos pensando nisso. Foi o que a nossa irmã colocou aqui, estão trocando Deus por um prato de lentilha, algo mais fácil. Vamos atrair desse jeito, vamos mudar o jeito de ganhar as pessoas. Não, o jeito de ganhar as almas é o mesmo. Adore a Deus de verdade, de coração, ore, se dedique na palavra, jejum, monte, volta para a essência, igreja de Cristo, que o Senhor vai operar maravilhas. Eu tenho certeza que Deus vai começar a usar a nossa vida de novo na cura. Eu tenho certeza que Deus vai começar a usar novamente para ter batismo com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vidas que estão morrendo serão ressuscitadas no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor vai dar vida a quem está morto, vai despertar quem não tem mais força. Aí em Quatá vai voltar terça-feira, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, queridos. Deus é tremendo, especial. Aqui em Paraguaçu não tem uma previsão ainda, a gente está esperando uma resposta. Mas, querido, nós temos certeza de que quando a igreja voltar, nós temos que voltar diferente. Já volta cheio do poder de Deus, já volta cheio da glória. Fala, Senhor, enche a minha vida. Era para ser só uma escola bíblica dominical, mas o Senhor está me tocando de forte aqui neste momento para dizer para você: volte cheia, volte cheio do poder de Deus. Hoje eu vou fazer um jejum, Pai, porque na terça-feira, Pai, aquela pessoa que não vinha para a igreja nem antes da pandemia vai voltar. Aquela pessoa que não praticava mais nada, não via mais nada, não se ouvia rajada de língua, não se ouvia mais mistério daquela pessoa. Deus vai começar a despertar, Deus vai começar a dar sonho, visão, revelação, e os irmãos vão ver, as irmãs vão ver que não precisa modernizar nada, que não precisa da igreja estar chique, que não precisa de nada de coisas, artifícios para atrair o povo. O que precisa é você ser cheio do Espírito Santo de Deus, é você estar na presença do Pai, apresentando uma verdadeira adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui, queridos, o apóstolo João, lá em 1 João 5:21,
Ele falou assim, olha queridos, guardai-vos dos ídolos, porque quando a gente está falando de adoração, queridos, quando estamos falando de louvor, a pessoa diz assim, eu adoro aquela cantora, eu adoro aquele cantor. Irmãos, quando a gente está falando isso, a gente tira a primazia de Deus, a gente tira o lugar de Deus. Eu adoro quando vem aquele pregador, aquela pregadora, aquele lá é fera, ele não é nada, ele é um pedacinho de barro na mão de Deus, que Deus vai moldando, e se Deus não moldar, ele vai se enchendo dele mesmo, e aí ele quebra, ele racha, e ele só transborda coisas ruins pela sua boca, que não é a palavra de Deus, queridos, porque a palavra de Deus é perfeita, o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, o crente ele tem que ser provado no fogo, o crente ele tem que estar alicerçado na palavra de Deus, para ele não ir por qualquer vento de doutrina, para ele não ficar indo por vento de coisa qualquer, ele tem que conhecer a palavra. Queridos, hoje, nesta tarde, essa escola bíblica dominical, eu falei assim, Senhor, eu vou estar enquadrado de manhã, mas à tarde, Senhor, eu não vou deixar de gravar essa escola bíblica dominical, porque ela fala sobre aquilo que nós perdemos, querido, nós perdemos ao longo do tempo. Sem intimidade com Deus não vai mudar, é verdade, mano. Nada muda sem intimidade com Deus. Cadê aquele tempo que você orava de joelho? Cadê aquele tempo que você se dedicava mesmo, fazia propósito com Deus? Cadê os votos, queridos? Hoje nós falamos sobre isso no Salmo 61. O Salmo 61 fala, Davi expressando a Deus que ele fazia votos diante de Deus. E por que eles cumpria-se rápido? Normalmente Davi cumpria rápido um voto. Mas nós vemos outros exemplos, como Jacó, como Ana, que não cumpriram-se tão rápido assim, mas fazia mesmo assim votos a Deus. Irmãos, nós estamos aí numa cena difícil de se viver. Eu sei que na tua vida, a tua história, a minha história agora, nesse momento que estamos vivendo, não está tão fácil de ser compreendida, mas se você se fortalecer em Deus, se você se encher da palavra de Deus, você vai ver como o apóstolo João, você vai ter essa visão. Eu não posso adorar aquela pessoa nem aquilo, por quê? Porque aquilo é falível. Aquela pessoa é falível, ela falha, ela é uma pessoa falha. Eu posso gostar dela, eu posso gostar do ritmo que ele faz ali, do jeito que ele prega, que ele canta, mas nunca expressar uma adoração sobre aquela pessoa, porque adorar somente a Deus, como vimos aqui na sua palavra, em Hebreus capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, aonde falou o quê? Que se você vai oferecer ao Senhor todos os dias um sacrifício de louvor, ofereça o fruto do seu lábio, que confessa o nome do Senhor. Tem que confessar o nome do Senhor. O hino que você escolhe tem que adorar o Senhor. Não pode adorar a si mesmo, nem se não adora a Deus, adora a si mesmo. Então, queridos, essa é a diferença. E aqui o salmista, também o comentarista dessa lição, ele fala que o salmista, ele fala que Deus tem o domínio de todas as coisas. Então, o que é soberania? Um rei, ele é soberano. O presidente não é soberano. Ele não manda. Existem vários poderes. Então, o rei não. O rei, ele é soberano. O Senhor Jesus Cristo é rei. Ele é rei dos reis, ele é soberano, é ele que comanda tudo, queridos, é ele que manda em tudo. É por isso que nós estamos falando assim, muitos estão prevendo muita coisa, só que eles estão enganados, porque quem decide o amanhã é Deus, quem decide quando vai terminar, quando vai iniciar, quando vai fazer, é Deus. Quem está fazendo a obra é o Senhor. Como a igreja vai voltar, tudo depende, claro, depende de nós, mas primeiramente depende de Deus. Como o Senhor, aleluia, vai conduzir a igreja dele por agora, irmãos, isso aí
pode deixar que Deus cuida dos seus. E você fazendo a sua parte, queridos, você está sendo alertado agora, fazendo a sua parte. Se encha do poder de Deus, da glória do Pai, do Espírito Santo do Senhor. Analise as letras dos hinos que você está cantando. Eu gostaria de mostrar algumas letras aqui, mas eu não posso. Mas peça a nossa sabedoria. Olha o conceito de adoração. Preste atenção se essa adoração que nós estamos prestando, ela realmente exalta a Deus. Fala sobre o processo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, porque agora, queridos, nós vamos precisar relembrar isso. Nós precisamos nos atentar para lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, para que tudo isso não seja vão, para que esses momentos, porque tem gente acostumando, esses momentos, olha, a igreja tem que voltar o mais rápido possível, sim. Sabe por quê? Porque já tem pessoas se acostumando com o dia a dia ali na sua casa e que já não tem mais vontade de sair. Tem pessoas entrando em depressão, não tem mais vontade de conversar com ninguém. Então é um processo muito difícil. Aonde a gente ia para buscar um refúgio, uma palavra de consolo, uma palavra de força? Na igreja. Quando a igreja se fecha, aonde está essa palavra de consolo? Agora ela está numa rede social. Então, mas é diferente. Quando a gente louva aqui, não tenho como expressar tanta adoração como os irmãos também não respondem a essa adoração, porque a gente não se sente. Porque o que é o toque? O toque é justamente a liberação de vários hormônios no nosso corpo. Então a adoração é isso, a liberação de muitos hormônios, principalmente os da alegria, os que dão prazer. Então a gente, quando está ali adorando a Deus, nós estamos sentindo ao mesmo tempo a glória do Senhor, estamos vendo coisas novas, coisas que Deus está revelando para nós. Por isso há uma certa confusão quando a pessoa diz assim: mas nossa, eu começo a ver anjos, eu começo a sentir arrepios, eu começo a ver coisas assim extraordinárias quando eu estou louvando aquele determinado louvor. Mas por que só aquele determinado louvor? Você tem que sentir isso toda hora, porque isso é a manifestação da glória de Deus. Se você sente somente quando ouve um certo ritmo, então ali está um problema. Onde está a adoração? A adoração é todo momento. De que outra forma eu adoro a Deus? Ofertando, dizimando. Mas quando a gente fala sobre oferta e dízimo, todo mundo sai correndo. Então, queridos, é desta forma. Nós estamos hoje falando sobre adoração. A adoração perfeita em Deus é saber analisar as letras que eu canto, porque nem todas exaltam e enaltecem o nome de Deus. É também analisar os ritmos que eu canto, porque alguns ritmos aceleram demais aí o teu organismo, aí você vai começa, eita, ser humano é assim, queridos, vai indo pelo ritmo. Não deixa a tua igreja se transformar num local onde realmente, queridos, a tua igreja, que eu digo você, tá? Você, porque cada pastor tem responsabilidade sobre aquilo que está fazendo dentro das suas igrejas. Então não deixe você se transformar numa igreja que adoece, porque o dia que não tiver aquela dança, o dia que não tiver aquele ritmo mais acelerado, o dia que não tiver o rock, o funk, o dia que não tiver o forrozinho, a pessoa não vai aparecer mais na igreja. Não deixe isso acontecer. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Deixe o Espírito Santo convencer. O ritmo que você vai trazer, que ele seja da harpa, dos hinos que nós temos na harpa, ou um outro ritmo que nós temos de vários hinos, queridos, que seja para exaltar a Deus. Deus vai fazer a sua obra. A letra, analisa bem a partir de hoje. Olha lá, pega a pasta das irmãs, aproveita a quarentena aí, dá uma vasculhada na pasta das irmãs, que você vai encontrar várias letras aonde normalmente estão dizendo ali para você exaltar você mesmo e não a Deus. Você vai encontrar ali também para adorar alguém e não a Deus. Isso é comum, queridos, é muito comum a gente pôr hinos, é muito comum. Eu participei 6 anos do ciclo de oração e 6 anos na liderança. Quando eu falava, irmãs, esse hino não vamos cantar, todo mundo ficava bravo comigo.
Mas por quê? Depois eu explicava. Olha esse hino, olha o que ele está falando. É bom sempre, queridos, termos estratégias, sabe? Quando é dos jovens, tem uma estratégia diferente, mas essa estratégia não precisa ser copiada do mundo. Não precisa, não copie o mundo. Não, você não precisa trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja hoje, ela é farta de ideias. Tem pessoas muito inteligentes, tem irmãs inteligentes do seu lado. Põe ela para trabalhar. Põe aquela irmã que sabe fazer artesanato para trabalhar, aquela que sabe corrigir letras ali, que sabe fazer para você os hinos, ó, põe ela para trabalhar, dá uma chance para ela, queridos, dá uma chance para aquela pessoa. Ela tem dons maravilhosos na presença de Deus e ela só tá parada porque a gente não tem visão espiritual muitas vezes, queridos. Vamos dar uma chance, vamos colocar aquela pessoa para fazer alguma coisa para o Senhor. A forma dela adorar talvez seja diferente da minha de adorar, mas no fim a gente vai se encaixando. Ser líder, ser pastor, ser missionário, ser uma pessoa ali que se interage, é ter sabedoria. Ser mulher é edificar a casa, é edificar uma igreja, é pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser animada, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma bênção na vida da minha família, na vida dos meus, na vida dos meus irmãos, queridos, oh, meus amados. E aí a gente vai vendo aquela interação, aquela comunhão. Ninguém quer disputar nada, porque o prêmio está, ó, aleluia, nas mãos do Senhor. O prêmio está nas mãos do Senhor. Não queira ser maior do que aquela outra pessoa. Não queira, queridos. Os prêmios da terra aqui perecem, eles acabam, os títulos acabam, mas aqueles que preservam a verdadeira adoração, que elevam o nome do Senhor, esses prevalecerão, queridos. Esses no céu terão coroa de glória, terão honra pela parte de nosso Senhor. Os humilhados sempre serão exaltados, queridos. Aqueles que têm a sua vida reta, honesta, verdadeira com Deus, que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem viver uma vida honesta e reta, que querem trabalhar em prol do reino de Deus, porque o reino de Deus é assim. Eu não faço nada sozinha, e se eu tentar fazer sozinha, o que eu vou fazer? Carregar fardo. Vai vir um fardo maior do que o outro para cima de mim, e cada vez mais eu vou ficar sobrecarregada. Mas se eu digo assim: minha irmã, vem comigo, vem participar, põe jovem, põe menina, põe adolescente, põe todo mundo agora para trabalhar. Deixa ajudar, permita ajudar, não fique sobrecarregada. Estamos tempos difíceis, onde a gente fica carregando o peso da família, a gente carrega o peso da igreja, a gente carrega peso de várias áreas, financeiro. Você é uma mulher que trabalha fora, é uma pessoa que às vezes está esperando aí uma nova oportunidade agora. Você está esperando uma oportunidade tanto financeira como na igreja. Agora chegou a tua hora. Chegou a tua hora, meu irmão, também, porque eu não posso tirar os irmãos dessa aula aqui, mas eu quero dizer para vocês assim, olha, participem e deixem aqueles que têm a sua participação, que têm oportunidade, entra com tudo, entra de cabeça. Fala: eu tenho um dom de fazer, de dar aula. Olha, eu tô precisando de professor de escola bíblica dominical, viu? Quem quiser se habilitar aqui em Paraguaçu, aqui, ó, na Debrais Muniz Macedo, tô convidando, tá bom? Professor de escola bíblica dominical. Você tem o dom de ensinar. Ah, mas eu sou jovem. Vem ensinar. Você tem o dom? Tem o dom para falar? Aprende fácil aqui, ó. Vem. E, queridos, a igreja do Senhor, ela é composta por, a cabeça sempre Jesus, a cabeça é Jesus, mas ela é composta por mão, ela é composta por braço, ela é composta por perna, ela é composta pelo tronco. Tem que andar todo mundo assim, ó, todo mundo juntinho. Mas e se o dedo do pé machucar? Todo o corpo vai sentir. Então, se não caminhar junto, a gente vai lá e pega ali o dedinho do pé, passa o remedinho, pede para Jesus: Jesus, manda bálsamo de Gileade, Senhor, cura, restaura. Como eu disse no Salmo, não desejo o mal ao teu próximo.
aquilo que você não quer para você, não deseja para o teu próximo. Eu tenho ensinado toda semana aqui, principalmente nos livros de Salmo, na lição passada do Salmo 73 e Salmo 77, onde o Asaf fica indignado e começa a questionar a Deus: Senhor, por que aquela pessoa prospera e eu não? Por que aquela pessoa tem isso, tem aquilo e eu não? Senhor, eu estou na tua presença, cadê a santidade? Eu não tenho que buscar mais santidade. Ele começa a questionar a Deus sobre isso. Mas aí o Senhor faz voltar ao princípio da adoração. Lembra, Asaf, de como eu fiz as coisas na tua vida, Asaf? Lembra de como tudo começou, Asaf? Quando você começou, você não era nada, mas eu transformei a tua vida, Asaf. Eu te aceitei pela graça, eu te aceitei pela misericórdia. Asaf, mesmo você achando que você não era nada, eu achei dentro de você um talento, eu achei em você aceitar teu chamado. Aceita o chamado e com gratidão agradeça a Deus por esse chamado e ajude outras pessoas também a compreender isso, tá? Ajude outras pessoas. Aqui na última parte, queridos, pra gente terminar, porque aqui no YouTube conta as horas aqui, eu já falei 50 minutos, olha, meu Deus. Enquanto você adora, o povo de Deus deve manter a atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Então, olha, tá claro aqui, queridos, que quando nós voltarmos, não podemos repetir os mesmos erros. Quando nós voltarmos para a casa do Senhor, é claro que a gente tem que estar praticando isso agora já, interagindo aqui enquanto as nossas igrejas aqui de Paraguaçu mesmo, que não voltam nessa linha ainda da terceira etapa. Enquanto a gente não volta, o que nós temos que estar fazendo? Sempre em comunhão, temos que andar em comunhão, queridos. Então, eu tenho que ter comunhão, ainda que aquela pessoa tenha me feito algum mal. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, então eu não presto uma verdadeira adoração a Deus, porque a palavra do Senhor diz que eu não conheço. Porque Deus é isso, gente. Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é alegria. Deus é aquele negócio, a pessoa pisou no teu pé e você vai lá e fala pra ela assim: ô, minha querida, tá tudo bem? Você pisou no meu pé, o que aconteceu? Não é com hipocrisia, não, é verdadeiramente. Você tá precisando da minha ajuda? Às vezes ela pisou no teu pé porque a vida dela tá de mal a pior. Às vezes a pessoa fez algum mal pra você porque a vida dela tá de ponta cabeça e ela não sabe mais em quem descontar. É claro que ela não deveria descontar em você, mas a palavra do Senhor nos ensina o quê? Fazei o bem. Só quem faz o bem? Não. Faz o bem a quem te faz o mal. E o mal a quem te faz o bem? Não. Pagai o mal com o mal e pagai o bem com o bem. Não. Pagai o mal com o bem. Olha o ensinamento. Pagai o mal com o bem. Uma certa feita, uma pessoa perguntou isso pra mim. Mas irmã, parece que você é boba. A pessoa te faz mal, aí pega, deixa as coisas, fala mal de você, faz isso, faz aquilo, e você ainda tá sempre aí ajudando e orando, não sei o que, abraçando, que é aquele... Irmãos, meu Deus, então que palavra é essa que eu conheço que não perdoa? Que palavra é essa? Eu ouvi até uma frase esses dias aqui no Facebook aqui, que eu falei: meu Deus, só Jesus. Eu não sou bobo não, hein? Eu perdoo, eu sou crente, mas não sou bobo não. Para com isso. Você só não vai deixar aquela pessoa repetir o erro. Então, se nós não vamos mais voltar para a igreja do mesmo jeito que a gente era antigamente, queridos, chegou a hora de um grande avivamento da igreja do Senhor. Como que vai começar esse avivamento? Por mim e por você. Por mim e por você. Nós vamos nos apresentar a Deus, dizer para Deus as nossas falhas, falar: Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida, Senhor. Eu preciso ser avivada como eu era antes, Senhor. Eu preciso ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã na tua presença. Não negar o teu nome, não negar o seu nome, porque tem pessoas que
não estão mais assistindo nem as lives, queridos, porque eram marcados às vezes nas lives, ou ela curtia, ou ele curtia, e ele não queria ser conhecido como cristão, nem que ele gostava desse tipo de coisa, mas ele gosta, ela gosta. Hoje as pessoas estão se envergonhando no nome de Cristo, só que vai chegar o dia onde não teremos mais esta oportunidade. Por isso é necessário hoje, queridos, hoje, que a gente se apegue a Deus, mude as nossas atitudes e verdadeiramente não prossiga em incorrer nos erros do passado, que é o que está aqui, ouvindo a voz de Deus, tá? Como eu disse agora há pouco, e lembrando sempre, não endurecendo o coração. É aquilo que eu falei, quem vai convencer essa pessoa de voltar? É claro que nós vamos fazer a nossa parte, mas quem vai convencer essa pessoa que ela precisa estar na presença de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Eu não posso forçar aquela pessoa a voltar para Cristo, mas se ela abrir o seu coração a tempo para Deus, é claro que o Senhor vai receber ele de braços abertos. Sempre. Deus é assim, queridos. E o Salmo, a relação do Salmo 81 com esse Salmo 95, eu vou deixar para ministrar naquele desafio dos Salmos, tá? Que nós vamos continuar, intensificar, tá bom? Intensificar o desafio dos Salmos. Então eu quero convidar você para hoje à noite ler o Salmo 62 comigo, tá? Eu vou ler aqui no Facebook, tá? Depois do culto da família, nós teremos o culto da família, normalmente hoje às 7h30. E quando for mais ou menos umas 10h30, o horário que eu gravo normalmente o Salmo, eu transmito tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então eu tô gravando aqui pelo YouTube e Facebook. Aí eu quero que você abra no Salmo 62 e leia comigo hoje. Amanhã 63 e assim por diante, e todos os vídeos estão disponíveis também no meu canal lá no YouTube. Queridos, queridas, quero agradecer sua presença, quero agradecer e pedir a Deus que te abençoe, que te guarde, ore por mim, ore pela minha família, que Deus continue iluminando a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família. Olha, queridos, eu quero receber vocês com muita alegria quando a igreja do Senhor voltar a funcionar em todas as nossas cidades aqui. Eu tenho certeza que o seu pastor, a sua pastora, o missionário, o líder que cuida de você vai te receber com muita alegria, porque tudo está voltando ao normal. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos fé que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí você fala assim, mas não voltou, irmã, não voltou nada normal, calma aí. Não, eu tô calma, tranquila, sabendo que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E olha, a lição passada está disponível no YouTube. E daqui a pouquinho, essa aqui também está disponível lá no YouTube. Inscreva no nosso canal, se inscreva lá, curta, compartilha e nos ajude a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo mais longe. Se Deus quiser, essa mensagem vai chegar muito longe. Deus abençoe tua vida, tua casa. Um beijo. Fica com Deus.